Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. De volta do nosso estúdio, depois do grande evento que tivemos na Samp Sky na semana passada. Se você ainda não viu os 2 programas que tivemos, pode colocar ali na sua lista de assistir depois do nosso programa aqui, porque tem muito assunto bacana também no programa que fizemos. Também agradecer a todo mundo que foi no nosso programa. Like no vídeo, se inscreva aí, pode ir no próximo também, então, Christian. Vai ter próximo, então? Não, você esqueceu de falar do próximo. Porque já tá encaminhado o próximo, é isso? Não tá marcado ainda, calma. Tá encaminhado. Mas a gente tava conversando aqui antes de você chegar. Foi muito legal, hein? Então, a gente tava trocando ideia aqui. É mesmo? A gente tava contando as ideias. finanças ainda. Entendi. Pô, essa parte eu não tava. Impressionante. Essa coisa, ou você trabalha ou você ganha dinheiro. Eu escolhi trabalhar. Tudo jóia, meninos? Tudo bem? Beleza? Vocês Ótimo. viajaram no fim de semana, hein? Opa. Você estava lá nos Estados Unidos como comissária do INPSA de novo? E ele que eu fiquei sabendo que veio ontem à noite de Brasília, só pra gravar aqui com a gente, tá voltando agora pra Brasília. É mesmo? Tá nesse Pinga Brasília, Argentina, Termas do Rio Hondo, né? Você tava? Tá, Daí ele temos. volta pra São Paulo e depois que ele vai pra Porto Alegre. Aí é com vocês. Aí Então. já é patrão e empregado. Aqui já não é comigo. Não, mas eu tô achando que ele é direto de Brasília pra Porto Alegre. Ah, entendi. É isso que faz pra acumular milhas. Exato, ser. Começa a ficar viciado em milhas, né? E você quer ficar fazendo viagem Aí extra, daqui a né? pouco são 3 Você voa passagens. de quê, né? geralmente? De Gol, avião. azul? É mesmo, avião. Então. O que tiver. O que tiver? O que tiver. Você não é loyal a um deles ou não? Não, o que a empresa marca pra mim, eu vou, né? Falo, ó, tem que ir no horário tal. Aí eles Boa. marcam um voo que... Boa. E aí, lá nos Estados Unidos, como foi? Tudo jóia? Tudo bem. Eu quase perdi a corrida. Você quase perdeu a corrida. Como você sabe, o voozinho atrasou 3 horas, mas no fim acabou dando tudo certo. Foi. Deu 11 horas, pensei que o Christian falou, tô saindo de casa. Ele acabei de pousar. Falei, meu Deus. Mas se garantiu, mandou uma entrevista bacana de 9 minutos lá com o Tony, deu pra dar uma margem Então. também ali. Não, foi bom. O fim de semana foi bom. Tive uma perspectiva completamente diferente lá do circuito novo de Detroit. O box largão separado é muito legal. Muito funcionou legal. bem no protótipo. Funciona bem no protótipo, na Indy. É, que é protótipo e GT, né? Que eles É. colocaram um de um lado e um do outro. E por isso que funciona melhor ainda Tá. lá na IMSA. Protótipo para só de um lado, GT para só do outro, o pit box, o pit stall, né, é maior ainda, então não tem aquela confusão Tá. quando você para, enrosca em mangueira, enrosca em pneu na hora de sair, tudo. A pista, ela gera ultrapassagem, só que ela é sem gracinha. Tá. Belle Isle era muito mais legal de guiar, ondulada pra caramba. O evento em si é muito melhor downtown do que era lá em Belle Isle. Do hotel você consegue fazer tudo a pé, você não precisa em nenhum momento pegar carro e é tudo relativamente perto, você tá andando, 5, 10 minutos Boa. no máximo. E Então, na prova? a corrida foi boa. O Nasser tava ganhando no finalzinho e daí na última relargada que teve uma bandeira amarela, ele caiu um pouco para trás, terminou a corrida, passei a mão no telefone e falei, o que aconteceu? E, sendo que antes, quando ele foi para a primeira, ele estava abrindo do resto, Sim. né? Ele estava meio que dominando, estava sólido, 3,5 segundos na frente, controlando. E daí ele comentou comigo que quando eles estavam de pneus usados, desde o momento do treino, ele estava com problema de gerar temperatura, principalmente nos pneus dianteiros, por algum motivo. E daí foi isso. Então, como teve aquela bandeira amarela, o pneu esfriou, na relargada ele não conseguiu trazer o pneu para temperatura, e no momento que ele não conseguiu trazer o pneu para temperatura, o Rick Taylor, que estava atrás dele, se aproveitou de uma situação, eles até se encostaram um pouquinho no final da reta, daí a hora que ele passou, ele deixou o Felipe meio que encostado na parede, daí veio um trenzinho, porque Putz. tinha acabado de relargar, né? Daí foi um atrás do outro, passando ele acabou terminando em quarto, mas ainda tá com uma folga bem grande lá no campeonato. É óbvio que não é isso que ele queria terminar bem, queria ganhar a prova, mas no que diz respeito ao campeonato, ele ainda tá controlando muito bem. Boa. E você lá na Argentina? Eu vi até o sábado, que foi pole.
Sábado foi um dia difícil, porque eu peguei mais uma infecção alimentar. Ô, louco. Nossa senhora, passei muito mal. Sábado eu achei que eu não ia andar. Cara, se as pessoas comerem mais pizza, não pegam tanta... Nunca vi ninguém pegar O infecção meu alimentar foi comendo um pizza. cheesecake estragado de Por sexta que você não noite. me chamou pra ser teu piloto reserva? Não, eu quero paz lá. Não quero encheção de saco. Eu tenho que aguentar você aqui e na Stock, mais a TCE. Daqui a pouco você mora lá em casa também, né? Você vai se candidatar pra promoção Semana com o Christian? Não, tô de boa. Bom, e no domingo eles mudaram o procedimento da categoria de largada, falaram que ia ser de uma forma, foi totalmente diferente, pegou eu e o líder desprevenido, perdemos a liderança na largada, e aí eu não consegui passar, fiquei em segundo na primeira, na segunda conseguimos recuperar de 10º para terceiro. Foi bom que a gente foi o maior pontuador do final de semana, mas ainda falta aquela vitória. Fizemos pole, maior pontuador do final de semana, foi bom, mas ainda falta aquela primeira vitória que deixei escapar mais uma vez. O que é melhor guiar em termas? O Porsche ou o TCR? Os dois. Quando você tem carro bom, tudo é prazeroso, né? Independente do onde você tá andando, o que é que você tá andando. Tem que ter um carro bom que vá pra frente, que possa ganhar corrida, enfim, que era o caso do nosso carro agora. Então, os dois são... Talvez Porsche, obviamente, por ser um pouco mais potente, tudo, tração dianteira, ou traseira, né? Ou dianteira tem que ter um pouco mais de paciência, muita aceleração em curva lá. Então, mas os dois são legais de andar. Porsche anda quanto mais rápido por volta? Se eu te falar que eu não... Vocês que estão acompanhando aí podem ver a classificação da Porsche, mas a gente virou o que de TCR a pole foi 46,5. Vou chutar que a Porsche deve ser 40 e poucos. 42, 43. Talvez, vocês que são viciados mais do que em automobilismo, escreve nos comentários aqui embaixo qual é a diferença. Coloca o tempo da MotoGP também, a gente faz um comparativo já também, aí já compara alhos com bugalhos, carros com motos e tudo mais. Turma, Espanha, na prova das asas novas, nenhuma diferença significativa. E Piastri venceu mais uma, hein? Seu favorito, falei, né? Seu novo piloto favorito. 37 corridas, finais de semana seguidos somando pontos pro Piastri. Ele só não somou ponto nesse intervalo todo em uma prova, mas ele somou na sprint de Miami 2024. Ou seja, são 37 finais de semana seguidos em que ele pontua, 8 pódios seguidos no ano, só em Melbourne. 37 corridas seguidas. Porque corridas, se a gente falar como grande prêmio. Fim de semana, como tem a sprint meio à parte, assim, então, mas podem ser 37 corridas pontuando. 5 vitórias na Fórmula 1, 8 pódios no ano, só não foi pódio em Melbourne, lideraço do campeonato, e foi um dos caras em... O que vocês acharam? Mas ele não marcou ponto em Melbourne, ou marcou? Marcou, foi oitavo. O Lando ganhou, ele foi oitavo depois da roda, isso. Agora, ele não foi pódio. Não. Não, foi o que a gente tinha falado, né? A McLaren vai dominar, na minha opinião. Eu acho que vai ser uma briga ali entre os dois, Piastri e o Lando. Piastri vai vencer o campeonato, repito isso aí. Eu vou ganhar o bolão, repito isso aí. Não posso falar nada dessa vez aqui. E... Não, falar o quê? Assim, falar do óbvio a McLaren tá na frente. Esse negócio da asa, o Max já tinha dito que ele achava que não ia fazer diferença do regulamento, né? E é isso, acho que a briga vai ser boa ali entre McLaren, Ferrari e o Max, talvez um pouquinho. O Max teria ficado talvez em terceiro, eu teria acertado o bolão em cheio, se não fosse aquele último safety car. Ele vê a prova, prestando atenção nos detalhes, nas coisas e no bolão. Ele pensando no bolão, lógico. A hora que eu vi uma hora, eu falei, puta, ele vai acertar tudo. Valeu, Antonelli. Mas é isso. Falar o quê? Tem bastante coisa pra gente falar hoje aqui. Tem outros detalhes. Eu tô quietinho, só esperando. Tem bastante coisa pra gente falar da prova hoje. E você, Cris? Falar o quê? Da McLaren? Do Piastri, que é o cara que ganhou a prova de novo. Falar o quê? Nota 10 pra ele, final de semana inteiro. Teve um treino sólido, mas eu acho que até no treino ele não tinha sido mais rápido, se não me engano. Daí ele foi lá, cravou a pole. E daí na corrida, dominou a corrida do começo até o final. Então não teve muito o que falar. Enfim,
Foi meio que perfeito. O Lando também fez tudo certinho, só que claramente não estava no mesmo ritmo do Piastri. E teve o lance da largada ali, que ele acabou ficando em terceiro e só foi passar o Max 13 voltas depois. Exatamente. Mas, mesmo assim, quem está por fora, lá na Espanha, geralmente tem uma vantagem muito grande no final da reta, porque apesar de parecer de fora que aquela curva é lenta, aquela primeira curva ela é uma curva meio que de média velocidade, a pista é relativamente larga, então você consegue entrar por fora e se aventurar numa ultrapassagem lá, mas daí a gente vai entrar em detalhes sobre isso depois. E depois, o que eu fiquei impressionado foi a curva 2, o 2 ou 3, não, desculpa, a curva 3 daí, o curvão. O curvão direita. O curvão. O Alonso fez exatamente a mesma coisa que ele fez, acho que em 2011 ou 2012 de Ferrari, só que esse final de semana ele não passou um carro, ele passou 4 carros lá por fora. Então, realmente explorando aquela linha de fora, eu acho que parte disso, ele, acredite se quiser, ele aprendeu andando lá na Indy, né? Porque você tem uma visão diferente, você explora muito mais a linha de fora num oval do que aquilo que você consegue aprender no automobilismo europeu. Geralmente todo mundo está mais por dentro. É que nem, por exemplo, quando, sei lá, todo mundo que corre só aqui no Brasil, que também nunca teve a oportunidade de correr lá fora, também só explora a linha interna e às vezes a linha externa fica uma avenida para você e o Fernando soube usar isso muito bem para ele. Bela prova do Fernando Alonso, estava fazendo uma volta legal no quali, ele mora em 5º lugar no quali e tudo, só que depois os outros acabaram passando e todo mundo melhorou. Terminou em décimo, mas levantou bem a torcida. O Piastri tem no momento 10 pontos de vantagem pro Lando, são 5 vitórias contra 2 do Lando, 2 do Max, que tem 137, o Russell tem 111 pontos e o Leclerc, que foi pódio com a Ferrari, 94. A gente falou que a McLaren conseguiu ali o domínio e tudo, mas a estratégia da Red Bull de 3 paradas deu uma chacoalhada ali. Deixou a prova mais imprevisível do que talvez a gente pensasse, fosse todo mundo na estratégia de 2 paradas convencional. Eles perceberam que não tinha nenhuma chance com a McLaren, optaram por fazer uma coisa diferente. Entre ficar em terceiro, sabendo que ficar em terceiro, ou arriscar alguma coisa para tentar pegar o Piastri, não tinha por que não arriscar, entendeu? O risco foi o que aconteceu de ter o safety car e não ter mais pneu no final, que infelizmente aconteceu isso com eles lá. Que foi exatamente o que aconteceu. O que não podia acontecer, aconteceu. Mas o safety car que eles já queriam em Mônaco não veio e veio. Já estava perdido para eles. Eles estão numa situação que eles ficam, tá a McLaren lá na frente, e aí tem a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull um pouco mais para trás. Então ele tem um gap ali no meio, que eles estão ali no meio, que o Max está meio que colocando o carro deles ali no meio. Então eles têm a chance de arriscar alguma coisa para ver se alguma coisa funciona, entendeu? Então não tem por que não tentar. Você já sabe que vai ser um terceiro de qualquer jeito, vamos tentar alguma coisa para ver se... Né? Você achou que essa estratégia podia surpreender? Eu achei que podia surpreender, mas foi mais ou menos isso. Tentaram e infelizmente não funcionou. Do mesmo jeito que se tivesse funcionado, daí estaria todo mundo hoje falando: nossa, a Red Bull é um gênio, o Max é um gênio. Eles conseguiram visualizar essa estratégia diferente. Como que a McLaren não viu isso? Enfim, então tentaram. Eu também concordo, não tinha nada a perder. Seria praticamente impossível ele não terminar em terceiro, só se acontecesse vários fatores, né, que acabaram acontecendo, e daí foi por isso que ele não terminou em terceiro. É claro que a prova acabou ganhando um outro desdobramento depois por causa do safety car, mas acho que ainda seria curioso ver como seria a corrida, especialmente a disputa pelo segundo lugar, se não tivesse safety car. Se o Max conseguisse ainda uma aproximação pra cima do Lando, se fosse brigar ali com o Lando... Ia ser difícil, eu acho. Você acha que ia ser difícil de chegar? Ia ser difícil. Fizeram mais pra realmente tomar um risco muito grande. Ver se a McLaren, explita mexe as alguma coisa, mas... E outra, talvez você tenha visto que eu tava entre as duas corridas lá na Argentina, mas por que deram um safety car pra juntar todo mundo e não um virtual safety car?
O motivo, a gente volta para a discussão de 2 corridas atrás também, em Imola, que nós tivemos um virtual e um real depois. Naquele ponto, tinha que entrar um trator. Então, quando entra um trator, eles geralmente dão um safety car. Agora que eu lembrei da imagem do trator para tirar o carro Do Kimi. do Kimi. Tá. Então, geralmente eles colocam um... Eu lembrei da imagem agora, que claro, que tem essas discussões polêmicas, porque às vezes um, porque às vezes o outro, mas entrou o tratorzinho para tirar ali o carro do Kimi Antonelli. Falamos Leclerc em terceiro. Como que você... Eu achei... Claro que teve o lance do... Não, ficou em terceiro porque Sim. deu sorte na estratégia Na no estratégia. final e beleza. E porque tá guiando muito bem também. Não, tá bem. Tá bem. 2 que estão bem é o Russell e ele. O Russell também tá fazendo a liçãozinha de casa dele muito bem, mas o Leclerc também tá guiando bem. Não é porque ele terminou em segundo em Mônaco e daí nessa em terceiro. Se você acompanhar desde o começo do ano, eu acho que a única que de repente está meio fora do ritmo foi no Grande Prêmio da China, que foi a segunda corrida do ano. Fora isso, eu não lembro do Leclerc, principalmente comparado com o Hamilton, né? Eu não lembro dele estar meio que dormindo em nenhum outro Grande Prêmio. Ele estava sempre em cima do lance. O Hamilton, inclusive, falou que foi, acho que a pior prova que ele disputou na vida, essa aqui de Barcelona. Você tem as aspas completas? Não, eu tenho, até guardei uma foto, que até em alguns aspectos é meio, aqui ó, can't wait to get home, né, ele falando. Daí não vejo a hora de ir pra casa. Daí então, todos os iPhones e todas as câmeras tirando foto do Piastri, dos 3 primeiros. Exatamente, lá dos 3 primeiros. E ele indo pra Piastri, pesagem ali. Lando e Max. Imagina. O Leclerc. Leclerc, desculpa. E o 7 vezes campeão do mundo passando na frente de todo mundo, estando a 2 metros do lado, ou a 1 metro do lado desse povo que tava tirando foto e ninguém tirando foto dele. Uma coisa que chamou atenção no fim de semana, eu até separei aqui, foi num dos rádios do treino na sexta, ele disse que o carro estava inguiável. Isso não caiu bem pro Fred Vasseur, que é o chefe da Ferrari, porque tem uma questão lá interna da Ferrari que nunca é legal você falar mal publicamente do carro. Você lembra do Prost quando chamou o carro de trator e não correu depois. Não que seja o caso do Hamilton, mas é uma coisa que foi a primeira vez que o Vasseur se incomodou com algo do Hamilton. Porque aquelas discussões com o engenheiro, tipo, eles entendem que, beleza, discussão de sangue quente, de engenheiro, você tá tentando extrair o máximo, mas que pros ferraristas mais... mais ferrenhos, falar mal do carro é sempre... não é legal. Eu acho que aonde os dois precisam tomar um pouco de cuidado é que o Vasseur trabalhou com o Hamilton há quantos anos atrás? 2005, 2006. Então tá bom. Neste período todo, o Hamilton desenvolveu, o Vasseur desenvolveu. Não estou aqui para discutir se foram para o lado certo, errado, tudo, mas claramente ambos profissionais eles não são os mesmos de quando eles trabalharam em 2005. Então, 20 anos. 20 anos atrás. De repente, as expectativas do Vasseur em relação ao Hamilton eram X e está acontecendo Y e vice-versa. E não estou aqui para culpar nenhum dos dois. Eu só estou falando que a dinâmica mudou bastante. Então, por isso que de repente, aliado ao fato que o carro não é o carro mais rápido do grid também, está começando, a gente vê indícios dessas trocas de farpas. Quero saber a sua opinião em relação a isso também. Falando em Ferrari, eu sei que tem muita gente querendo que a gente fale de outros assuntos aqui, mas temos uns assuntos interessantes também. Teve um rumor que chegou até na coletiva de imprensa dos chefes de equipe, de um rumor de Christian Horner na Ferrari. Ele até negou no momento da entrevista, foi até uma entrevista em que foi a primeira vez que dos team principals, né, dos chefes de equipe, o Briatore estava lá e os ingleses não entendiam nada do que o Briatore falava. E o Christian Horner até brincou, falou assim, o meu italiano é pior do que o inglês do Flávio Briatore, então não daria certo aqui na Ferrari. Não se sabe se é alguém querendo já desestabilizar o Vasseur na Ferrari, mas isso aconteceu na sala de imprensa na sexta-feira. Ou se tem alguma fumaça ali em relação também a aquela expressão de Horner, de coisas na Red Bull, batalhas que podem estar saindo.
Aquilo lá é diferente dos anos 80. Ali é tudo briga política, sabe? Muita coisa rola ali por trás que a gente não entende direito. Por que um momento o Christian Horner tem todo o poder do mundo, porque ele tem os pessoal da Tailândia, os donos da Red Bull do lado dele, e de repente perde força. Enfim, é uma guerra política ali. Eu acho que é politicagem. Igual a gente tem no Brasil, igual tem em qualquer lugar do mundo, é politicagem. Nem sempre a pessoa eleita ou a pessoa escolhida para ser posto naquele posto é a melhor pessoa. Ali é tudo de relacionamento, enfim, é uma guerra de poder, não é uma guerra de quem entende, como eu já disse várias vezes, né? Se virar pro Bulldog lá, o Briatore, e perguntar que calibragem usa no carro 10, 100 ou 1000, ele não vai saber a resposta disso, entendeu? Precisa saber? Amigo não sabe? Precisa saber? Não. Você Uhum. precisa saber gerir uma equipe. Agora, né? Vamos pegar um Ayo, por exemplo, que já veio aqui. É um cara que conhece tudo de cabo a rabo da equipe, seja de fazer um carro funcionar, a entender de como a equipe funciona, tudo. Só que não é um cara, eu não vou dizer, não é que ele não é político, porque ele não é um cara que está focado ali em trabalhar. E às vezes essas peças, né, Flávio, Christian Horner, eles sabem jogar o jogo para estar lá em cima do poder, né? Então, não sabe nem ligar um computador às vezes. Então, existe uma grande diferença ali, né? Do que é que a equipe está precisando, sei lá. Tá aí, um dos rumores do final de semana, temos mais rumores do fim de semana. Quem teve um fim de semana, que se a gente pegar o resultado final, foi muito bom, Gabriel Bortoleto. Fez um quali muito bacana, o Gabriel no sábado, conseguiu de novo ir pro Q2, chegou a sonhar de novo ali com o Q3, bateu na trave, um bom quali, acabou a corrida em 12º, numa estratégia esquisita também ali. O próprio Hitley disse que eles comentaram em arriscar fazer uma parada, por isso que o Gabriel ficou mais tempo na pista, depois viram que não deu certo, tentaram reverter ali, e na hora do safety car acabou também num momento, se fosse umas voltinhas antes, era no momento do pit dele, ia estar com o pneu zerado, aconteceu isso, mas como que vocês viram ali, aliado também às atualizações da Sauber, e o Hülkenberg fez uma corrida, para mim, o piloto do dia foi o Hülkenberg no domingo. Eu acho que se ignorar o Hülkenberg, todo mundo ia achar a corrida do Bortoleto boa. A estratégia não foi perfeita, mas tá muito mais na briga no meio do pelotão do que teve nas outras corridas. Agora, o que o Hülkenberg fez, tudo encaixou, né? Ele andou bem, a estratégia foi boa, Sim. Tudo funcionou perfeito, acabou mascarando um pouco o final de semana do Gabriel, né? Defendo exatamente a mesma opinião, eu só vou um pouco além, que já é a segunda vez que o Hulk pontua esse ano e é a segunda vez que ele pontua forte. Não é que ele terminou em 10º porque todo mundo quebrou na frente dele. Então... Eu acho que até a pontuação, desculpa te interromper, eu acho que esse 5º lugar, apesar de ter sido até uma posição melhor do que da Austrália, foi assim, melhor que da Austrália, porque a Austrália concordo tinha 100%, rodando, exatamente, teve toda a situação da maior, chuva lá, isso. E, enfim, eles Ele meio iria que se deram pontuar bem, no ritmo. Isso. Mas esse final de semana foi no ritmo. Não sei nem como eu posso dizer isso. A única coisa que é óbvio que isso foge da alçada do Gabriel, mas que ele teria que tomar um pouco de cuidado, é que no final do ano as pessoas esquecem por que você terminou em 5º, por que você terminou em 7º lá na Austrália, e só estão olhando o resultado. E querendo ou não, até agora o Hülkenberg pontuou 2 vezes e ele não pontuou nenhuma vez. Então, se eu tiver que fazer uma ressalva, é só isso que ele tem que começar a tomar um pouco de cuidado, que pode começar a jogar um pouco contra ele. E vou concordar com aquilo que você tinha comentado. O Hulk fez uma corrida muito forte. Agora, não é porque ele acertou, porque ele também manda ver, entendeu? Sim. O Hulk acelera. A largada dele foi espetacular. Exatamente. Então, primeira volta animal. O Gabriel tá contra um piloto fantástico, ele não tá contra o Stroll, não é que ele corre do lado do Stroll.
E é um osso duro de roer lá dentro, porque não sei, se ele tá achando que ele vai chegar lá todo final de semana e andar na frente do Hulk, eu não acho que vai ser o caso, entendeu? Porque o Hulk acelera. Mas o que também me chamou a atenção é que essa corrida ele tava no bolo, ele tava andando, sabe? Ele tava no meio do pelotão, ao contrário das outras provas que ele tava muito mais para trás. E daí o que aconteceu, sei lá se foi culpa da Sauber ou se não foi, ou se foi decisão de ambos, mas não funcionou para ele. Claramente a estratégia da Sauber não deu certo. E é uma pena, porque se a Sauber, na pior das hipóteses, replica as estratégias, vai para uma volta de diferença, possivelmente os dois carros teriam pontuado e legal, assim, poderia ter sido tipo o Gabriel em nono... Isso, quinto e oitavo, quinto e nono. Poderia ser, o resultado da equipe poderia ter sido melhor. Que teria sido muito legal. As duas Saubers pontuando. Primeira vez que de repente o Gabriel pontua, então tudo isso teria sido legal. A Sauber, que no momento tem 16 pontos, os 16 do Hülkenberg, a mesma pontuação da Aston Martin, já que o Alonso conseguiu os primeiros pontos dele também no campeonato aqui na Espanha. O Alonso conseguiu os 2 pontos do 9º lugar que ele conseguiu aqui na prova. O Stroll tem 14. Stroll que também é assunto, hein? Stroll que não correu na Espanha. Que sacanagem, né? Eles podiam ter falado isso um dia antes pro Felipe andar, né? Até um parênteses, uma coisa interessante. Mas que parece tem que a aconteceu regra... depois da classificação. Parece que tudo isso aconteceu depois da classificação. Porque primeiro falaram que ele estava passando mal do pulso, e daí a segunda história que saiu é que ele desceu nervosinho do carro, parece que teve um ataque de chilique, saiu batendo em tudo, e quando ele saiu batendo em tudo foi quando ele machucou o pulso dele. Nossa... Não sei se você ouviu essa história. Eu ouvi. Só a única coisa foi daí que o Drugo não entra, né? Porque foi depois da classificação. Inclusive deixar claro assim a regra. A regra diz que você não pode, na Fórmula 1, fazer uma corrida sem fazer um treino. Diferente da Indy. Na Indy nós tivemos uma situação... Lógico. Ano passado... Deixa largar em último. Larga em último e inclusive fizeram uma exceção pro cara. Exatamente. Deixaram ele dar tipo 10 voltas, assim, 10 minutos de treino para ele se aclimatar no carro. Faça isso na Fórmula 1. Isso tem uma... Sei lá, terminou a corrida de Fórmula 2, abre a pista 5 minutos, lá pro Drugo... Não precisa nem passar ou qualquer um, né? Enfim, dá 2 voltas, entendeu? Ou deixa largar mesmo. Ou se não deixa largar lá de último. Mas é a regra, não é porque, é o brasileiro, não sei... Não, é a regra, isso poderia ser para qualquer um piloto... Mas por que é o brasileiro? Quem é que ventilou isso? Não, você pega nas redes sociais, pelo amor de Deus, sacanearam o brasileiro, não sei o quê. Opa! Não, falaram isso? Uau. Acorda, pessoal. Não, isso tem. Que é o brasileiro, não sei o quê. Tá louco. Essa questão do ataque de raiva que ele teve, sim, a equipe não desmentiu. Ou seja, se não desmentiu... Então, porque aconteceu, geralmente a equipe vai dar um spin positivo na história. Não aconteceu nada, ninguém desmentiu. A única coisa que se fala é que possivelmente ele tem ainda resquícios daquela dor realmente. Não foi só bateu na parede com a mão e piorou a mão. Mas isso daí é óbvio, porque se você tá andando meio que enfaixado e tá tudo bem. O Maluca tá andando na Indy. Ok, e tá tudo funcionando, você tá performando, não tem problema nenhum. E daí você dá uma porrada na parede, por exemplo, aquilo que tá mais ou menos, bem numa situação delicada, pode acabar quebrando, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ele possivelmente fazer eu falo possivelmente porque eu não sei se a cirurgia vai ser na segunda ou na terça, mas ele vai fazer uma cirurgia. E o Drugovich tá de alerta pro Canadá, para correr daqui a 2 semanas, no dia 15 de junho, a corrida do Canadá. Só que ele vai estar em Le Mans. O mesmo o conflito de datas com Le Mans. A prioridade do contrato do Drugovich é Fórmula 1. Então, e ele vai saber até sexta-feira se ele tem chance. O problema é de novo aquela chance que nem foi da outra vez no Bahrein, se corre ou não corre. Então tá tudo resolvido. O Drugo vai para a Fórmula 1. Ele perde Le Mans e a Action Express liga pra mim. Assim, acho que não gostou do... Eu também não gostei. Tem corrida dia 15, viu? Você tem que sair de Le Mans e ir pra ESP. A sorte que é corrida domingo à noite, no dia 15. Dá pra você pegar um Concorde e chegar a tempo. Pra gente perceber como é a dinâmica das coisas, né? Tudo isso aconteceu na noite de sábado pra domingo.
que foi quando começou a sair a notícia, né? Ou sei lá, no final do dia. No final do dia lá. Final do dia de sábado. Sábado, na hora do almoço, eu tava conversando com o pessoal da Action em Detroit e tava tudo ótimo. Não, estamos indo para Alemã, né? A gente está embarcando domingo, daí o resto do povo tá embarcando terça-feira para lá, o Drugo dentro do carro, tá tudo resolvido, não tem problema, vida que segue. Vamos ver agora. Particularmente eu gostaria de ver, claro, como torcedor eu gostaria muito de ver o Drogovic em ação, acho que seria muito legal, até para ele, inclusive para ter a chance realmente da Fórmula 1. Mas eu lembro também de uma informação que a gente deu no ano passado, no retrasado, que você trouxe, Nelson, do... Landor. Não, do Stroll, que o Stroll tinha pedido para parar de correr, não sei o quê, algumas vezes. Será que tá chegando no limite a paciência do próprio Lance? Ai, não sei qual que é o acerto que ele tem, a mesada com o pai, se ele parar de correr, para de receber mesada, não sei exatamente como funciona. Como tá esse negócio lá, mas enfim, é uma situação meio chata para ele, né? Ele deve se sentir meio mal de ir pra pista, né? Que ele sabe que tá lá por causa do pai, todo mundo sabe que o pai que gosta mais do que ele de Fórmula 1. E você fazer algo com tanta intensidade, com tanta energia, que não é algo que você é fissurado, não é fácil. É a mesma coisa, sei lá. A gente na noite podia ter que sentar atrás de um escritório, numa mesa, 12 horas por dia, fazendo uma coisa que a gente não é apaixonado. Nem sei o que é isso, graças a Deus eu faço o que eu amo. E na intensidade que é a Fórmula 1, com pressão, com tudo. Sabe, tem gente que é absurdo você... Sabe, todo mundo que é apaixonado por automobilismo fala, não, como que não gosta? Mas existe, do mesmo jeito que eu nunca seria um médico, ou nunca teria paciência para ser um advogado e passar o dia lendo o processo, sei lá o quê. Tem gente que adora, ama fazer isso. E o automobilismo também exige dedicação, né? Não é só o sexta, sábado, domingo, aquele bem bom no final de semana, comendo a sua pasta da Minardi, pilotando um carro legal e viajando no avião particular. Não é só isso, né? A carne da fazenda que comprar, que vem, né? sei lá da onde. Então, enfim. A única história, voltando à situação, bom, falando sobre isso, né, a única coisa que eu não gostei muito foi que eu li em várias redes sociais que colocaram o Van Dorn in the running lá pro lugar do Stroll também. Não estão falando só do Drugo. E o Drugo tem a história lá com a Aston Martin há vários anos, né? Inclusive já fez vários treinos para eles, acho que 3 ou 4, se eu não me engano. Fora os testes. O Van Dorn claramente andou muito menos que ele no carro. E por que ele de novo aparece meio que pau a pau com o Drugo? É Drogovic. É Drogovic. É Drugo. É Drogovic. Então ou aquilo Drugo era ou balela. Tá bom. Ou é Drugo ou é Stroll. Bom. Então, eu só tô... Não, entendo também. Eu só tô comentando aquilo que eu tô lendo. Não... Mas é ou Drugo ou Stroll. Tá. Que vai ali pra então, pista legal. no dia 15. Falamos do Grande Prêmio de Fórmula 1. Faltou alguma coisa? Bom, lance mais polêmico do fim de semana. Tivemos ali a batida. Você falou com ele? Depois da corrida? Tô mandando mensagem agora. Não é hora de perguntar, talvez, né? Não, agora sim, porque ele postou no Instagram, ele assumiu a culpa, disse nas redes sociais, ele postou, disse que aquilo não deveria ter sido feito. Tá bom, baixou a poeira. Então, agora é hora de perguntar. Agora é hora de o empresário dele falou, vamos fazer isso e pronto, exatamente. Acabou. Seria legal pro Pelas Pistas se fosse, tipo, logo depois da corrida, mas agora também é uma boa hora de perguntar o que aconteceu, mas independente se respondeu ou não, Max foi punido, deu um toque proposital ali pra cima do Russell na hora em que teve a ordem da equipe para devolver a posição, punido com 10 segundos, tá pendurado para disputar uma prova que ele tem, aquela questão dos 12 pontos de incidentes, ele tem 11, tem que se segurar até o Grande Prêmio da Áustria, em que na Áustria, depois da corrida na segunda-feira, caem 2 pontos, então ele voltaria a ter uma gordurinha. Como que vocês acharam? Como que vocês viram toda aquela confusão que começou na relargada? Começou talvez no pit stop, com o pneu duro, que não é o que ele queria ter ficado na pista mesmo com os pneus gastos e tentar segurar a McLaren.
e aí se desdobrou Leclerc, Russell, toque, e depois eles ali e a punição no final. Quem começa? Olha, cara, quem entende Fórmula 1 entende o estresse mental e né, na temperatura ali o que acontece, né? Lógico, não é certo, é óbvio que não é certo, mas desculpa, mas todo mundo que assiste, seja futebol, Fórmula 1, qualquer coisa que tem temperamento envolvido, foi uma coisa atrás da outra que aconteceu que foi deixando ele, me fez ele perder a cabeça, né? Foi a parada, botou um pneu que ele não imaginava que ia pôr, que é larga, já fica mais puto ainda. Aí o Russell foi lá e deu um mergulhão nele, e aí teve que pedir pra dar a posição de volta. Foi uma coisa atrás da outra, e, sabe, eu acho que, às vezes, né, as pessoas esquecem, vocês querem um piloto perfeito, não existe, né? É um piloto com muita intensidade, é um piloto que ele tenta extrair tudo do carro sempre, tem aquela vontade de ganhar, que parece que é maior do que de todo mundo ali, porque é só isso que ele pensa. E às vezes que as coisas não entram do jeito dele, ou as coisas não entram como foi sonhado, ele se frustra mais. Mas isso é normal, é um balanço, né? Cara, eu quero mais, eu tenho 20% a mais de vontade de ganhar do que os dos outros. E quando o negócio não dá certo, eu fico 20% mais puto que qualquer um. Sei lá, acho que é um balanço que existe. E ainda bem que às vezes tem ele lá pra dar um pouco de ânimo na corrida, né? Não, sim. Porque ele tava fazendo uma atuação espetacular. Era muito boa a atuação. Tipo, possivelmente, se a corrida termina 1, 2, 3, ele em terceiro com a estratégia, o assunto do dia possivelmente seria ele, no sentido de, pô, que grande corrida, que estratégia diferente, que atuação legal, o cara mesmo assim. Só que o que ele fez é errado. Tipo, beleza, eu entendo o lance da frustração, acho que todo mundo fica frustrado, mas assim, você fazer aquele tipo de, vou deixar aí dar uma pancada. Eu acho que juntou por ser o Russell, porque já terem uma rixa, o Russell ter dado uma portada nele na 1 ali, ter aproveitado e ter mergulhado e ter dado nele. Mas eles tocaram na 1, que eu tentei ver aquela cena de vários ângulos. Mas teve um... Mas chegou a encostar? De chegou. Leve, chegou. Mas assim... Tá, chegou, mas você viu? Teve. Você viu? Teve. Eu vi. Você viu? Eu só tô perguntando. Eu vou olhar agora. Pra mim eu não consegui ver. É só teve isso. Tá. Sim, foi muito mais leve do que, por exemplo, do Leclerc, que os dois ali deram tipo um pum. Ou daquela panca do Lawson também, que ele deu em outro carro, até que ele ficou de lado no final da reta. Aquela foi... aquela foi mais. Foi né? mais. Tá. Foi mais. Mas enquanto o Nelsinho procura ali a imagem, o que você achou, Cris? Vamos resumir só o final de semana do Grande Prêmio da Espanha do Max Verstappen. Performance na classificação, não vamos nem entrar em detalhes. De novo, debulhou o companheiro de equipe dele, como ele tem feito com todos. Tá? É até covardia. Fez uma ótima largada. Então eu estava na estratégia, que daí ele teria sido assunto do dia. Passou o Kimi Antonelli por fora, tudo bem, estava com o pneu muito melhor que o Kimi naquele momento, num lugar onde... Inesperado. Eu tô para lembrar de alguém passando o outro carro por fora, exatamente lá naquela curva. Deu uma salvada no carro. Que ela foi bonita, na relargada. Eu já passei várias vezes por exatamente o mesmo layout, a mesma curva, é casca, aquilo que ele fez. É bem difícil. E daí, o que aconteceu? No final da corrida, ou sei lá, 2 voltas para o final da corrida, ele cruzou a linha completamente. Ele não poderia ter feito aquilo que ele fez, então ele se perdeu, porque ele atualmente é o melhor cara da Fórmula 1 disparado. Ponto final. Só que não tem necessidade de você fazer aquilo. E ele errou. E errou feio no final da corrida. Tanto que, para alguém que nem ele tá se desculpando, você imagina o que não deve estar atravessado na goela, ele ter que se desculpar, justamente pela intensidade dele como piloto. Mas não justifica você sair batendo em outros carros.
Então, o que ele deveria ter feito, se ele não concorda com o pênalti, ele que não deveria... Não, como é que foi? A equipe pediu para ele devolver. A equipe pediu para ele devolver. Ele não devolvesse. Ele não devolvesse. Terminasse na frente do Russell, depois ele ia ser penalizado 5, 10 segundos. Sim. Coisa que ele não fez. Então, me admira ele, do calibre dele, que está anos-luz na frente do segundo, dentro da Fórmula 1 agora, realmente ele está num nível acima de qualquer um, cometer um erro tão infantil que nem aquilo. Aí faltou um balanço. E eu vou arduamente criticar ele por aquilo que ele fez. Então faltou um balanço emocional. Eu não sei se ele tem que, enfim, conversar com ele mesmo, ou se tem que ter outra pessoa ajudando ele, mas alguém da intensidade dele, do calibre dele, com o talento que ele tem, com tudo que ele já ganhou e com tudo que ele vai ganhar ainda na Fórmula 1, ele não pode fazer aquilo de jeito nenhum. Tá aí, um pouco mais dos desdobramentos. Outra coisa que se questionou também foi a punição de 10 segundos. Se foi uma punição... 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. O Rosberg, por exemplo, pegar o Nico Rosberg que estava na transmissão da televisão da Fórmula 1, da Sky Sports, nesse fim de semana, ele achou branda a punição. Rosberg, na visão dele, o Max deveria ser desclassificado, apesar que o Max achou que o Rosberg, perdão, o Nico, achou que o Max não deveria devolver a posição. Que ele achou, tipo, que o jeito que o Russell ultrapassou ele ali com o toquezinho leve não foi apropriado na visão do Nico Rosberg, mas ele até relembrou uma situação no passado, Hamilton e Vettel em Baku, numa bandeira amarela, que tava um safety car. Mas aquilo lá foi completamente diferente. Que foi, tipo, o Vettel achou que foi um break test, depois o Vettel sai e dá uma portada no Hamilton na sequência. Mas eles estavam debaixo de bandeira amarela, não tudo bem, mas é correndo. uma situação de você, tipo, propositalmente que bater ambos erraram também, diga-se de passagem. A telemetria, naquele caso, pegando a telemetria, os comissários falaram que não teve break test. Os comissários, tanto que o Vettel foi punido, e a punição do Vettel, que aí eu não quero pegar o gancho, aí se foi break test, se não foi, mas eu quero pegar só a punição do Vettel naquela prova, foi um stop and go de 10 segundos, que é mais do que 10 segundos de... Vocês acharam que a punição de 10 segundos ok? Foi muito branda? Eu particularmente achei branda os 10 segundos, porque 10 segundos, cara, pegar um outro exemplo, vai. Mônaco. O Russell em Mônaco, quando passou por fora lá, tudo bem, tomou um drive-thru, que é mais de 10 segundos. Mas se aquilo tivesse acontecido, se não tivesse tido o safety car e o grid tivesse muito mais à parte, eu acho que não teria sido 10 segundos. Eles deram 10 segundos meio que já calculando, ele vai cair para 10º, alguma coisa assim, entendeu? Porque o grid estava muito mais junto, porque tinha acabado de dar o safety car. Mas então, peraí, você calcula a punição baseado no lugar que o piloto vai terminar? Não, daí tá errado. Eu acho que tem que punir. Funciona. Por que é assim que funciona? Desculpa, peraí. Desde quando as punições têm... Não, você tem que punir e daí aonde ele cair, ele caiu. Se ele cair em segundo, good for him. Se ele cair em 15º, como nunca foi assim? Nunca foi assim. Eles tomam medidas diferentes a cada manobra que acontece. Isso eu concordo, eles tomam medidas diferentes a cada manobra. Isso eu concordo. Mas eles não calculam aonde que o piloto vai terminar a corrida. Se tivesse acontecido aquilo, não tivesse tido o safety car, por exemplo, e com 10 segundos ele teria perdido 2 posições, eles não teriam dado 10 segundos, eles teriam dado igual o Vettel talvez levou, um drive-thru, um stop and go, alguma coisa assim. Eles deram 10 segundos, porque era suficiente, já ia levar uma... E eles dão essas punições de acordo com o que tá rolando. Porque nenhuma acontecimento de pista, né? Como é que chama? Nenhum action que acontece lá é igual um outro. Todos são muito peculiares, entendeu? Cada um tem... foi em bandeira... Vamos pegar o do Vettel lá. Foi em bandeira amarela. Pode falar, a pista estava em momento de segurança e o Vettel foi lá e deu. Entendeu? No cara. Então... mas deu porque levou um break test. Enfim, cada um tem aonde você já viu os comissários de prova darem o mesmo penal para uma coisa parecida? Cada um, aqui na Stock Car, na Fórmula 1, em qualquer lugar eles dão
É certo? Não é certo, mas por isso que os pilotos reclamam muito, porque não tem uma consistência nas penalizações. Mas é que, assim, eu não tô falando que tá certo, mas é que cada situação é uma situação. Então, assim, às vezes você dá 10 segundos naquela situação agora, machucou ele, né, puniu ele de ficar em 10º. Esses mesmos 10 segundos, se não tivesse safety car, talvez ele teria ficado em 5º. Então, assim, eu não tô falando que é certo essas punições, mas a punição, de certa forma, tem que talvez ter um pouco de uma janela de flexibilidade deles fazerem coisas diferentes, porque às vezes 10 segundos pode significar nada e 10 segundos pode significar muita coisa, como foi nessa prova de Barcelona. Não, eu concordo no momento que você fala que realmente as decisões são, tipo, totalmente incoerentes. Você vê, tem decisão que, pô, que absurdo. Mas eu não acho que eles estão calculando aonde que o Max vai chegar. Eu acho que isso... Por exemplo, a gente puniu 4 ou 5 carros esse final de semana. Esse final de semana. Em nenhum momento passou pela cabeça, a gente puniu o cara por causa da atitude dele na pista e não que lugar que ele vai chegar. Na Indy mesmo, a gente teve 2 toques na prova. Isso. Contato evitável, drive-thru. Acabou. Ponto final. Se ele ainda vai continuar chegando em primeiro ou se ele vai chegar em 15º, o próprio problema dele. O Albon tomou uma punição de 10 segundos na prova. Aí ele foi, parou no box, deu mais uma volta, abandonou. Beleza, ele cumpriu a punição e... Pra não carregar pra próxima. Isso, beleza, pra não carregar pra próxima corrida. É isso aí. Mas também acho. Eu achei branda essa decisão dos 10 segundos. Eu acho que pelo que foi, deveria ser mais severo. Do que 10 segundos. De novo, eu acho que se não tivesse tido safety car, ele teria tomado mais que 10 segundos. Teria talvez uma desclassificação, stop and go. E o que entra na incoerência? No México ele tomou 20 segundos. Na disputa que ele joga ali com no México no ano passado, com o Lando. Mas aí ele tava... E não foi... Aí era uma disputa de posição muito agressiva. Não era tem que deixar passar e eu vou fazer um Mario Kart nele, entendeu? Era muito mais grave essa do que a disputa de posição. Essa foi mais grave. Sim. E essa foi 10 segundos. Por isso, não, aí entra o lance da incoerência dos comissários. Eu só acho que se enroscar na tentativa de você ultrapassar o concorrente é uma coisa. Agora, bater de propósito, e claramente o mundo viu, não foi a gente falando, é uma situação completamente diferente. Eu tô com você, Thiago, nessa. Eu acho que de repente deveriam desclassificar ele da prova, de repente deveriam colocar ele em último, porque imagina se todo piloto começar a fazer isso em todo o Grande Prêmio. Você criou uma guerra lá dentro e meio que daqui a pouco não tem mais corrida, porque é claro que todo piloto tem o seu problema com o outro, não pensa que é um mar de rosas, entendeu? Sim. Tem alguns que se dão bem, mas tem um monte deles que não se dão perfeitamente bem. Eles se respeitam como competidores, porém eles não se dão bem, que é normal. Tá aí, quero saber também a sua opinião, hein? Pode colocar nos comentários aqui do vídeo. Último assunto ainda envolvendo o Max. Também tem uma notícia que saiu do Roberto Quinquero, que é um jornalista italiano, que tem ali a cláusula do contrato de performance do Max para ele poder sair da Red Bull ou não, se ele pode sair ou não. Em que até o GP da Áustria, ele teria que, se ele estivesse entre os 4 primeiros do campeonato, ele não poderia sair. Tipo, a cláusula de desempenho diz isso, porém um outro jornalista holandês, o Eric Van Haren, publicou que a Mercedes retomou as conversas com o staff do Max. Que a gente fala sempre de, às vezes tem cláusula de desempenho, se o cara for primeiro, segundo, ele não pode, não sei o quê. Se ele estiver entre os 4 primeiros, de acordo com o Quinquero, que é um jornalista italiano, seria essa cláusula que poderia manter ele ou não na Red Bull. Nossa, eu já ia falar justamente o contrário, né? Esse fim de semana eu li tantos lugares diferentes, tá tudo certo, né? Que ele realmente ativou essa cláusula, que ele vai continuar lá na Red Bull até pelo menos final de 26. Daí, sei lá. É que é muita gente falando, é muita gente gerando, às vezes, uma notícia que não é verdade. Eles querem likes. Então. Eles querem... mas esse Eric, o Van Haren aqui que eu citei, o holandês, ele é próximo especialmente do Jos. O Jos gosta de falar besteira também.
Ele gosta de aparecer, gosta de chamar atenção. Isso a gente já viu que é claro, né? No último negócio que eu te mandei não tinha nada sobre isso, não. Não tinha. Eu acho que no fim, quem é que vai resolver isso daí? Se ele fica ou não fica? É claro que ele vai ouvir o Joss, mas vai ser o Max. O Max, no fundo, ele vai resolver, eu sou afim de ficar aqui, eu não sou afim de ficar aqui. Ele vai onde tiver o carro competitivo. Pronto. Ele vai decidir isso, na minha opinião, no final de 26. Mudou o regulamento. Primeiro ano, o que tá rolando? Ah, beleza. É aquela? Vou negociar pra ir ali. Então ele vai ficar lá até final de 26. Que meio que vai em linha com aquilo que todo mundo falou, né? Nossa, o Max vai continuar na Red Bull até final de 26. Assuntos seguem. Aproveitar e fazer o Momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, a gente abriu para os membros do nosso canal aqui, os membros, muito bacana aqui ter você como membro do nosso canal. Abrimos para os membros fazer uma pergunta aqui para o nosso Momento Pit Stop, faremos outras caixinhas de perguntas, mas uma delas do Luiz 997, que mandou aqui, veio bem a calhar com o seu fim de semana, Nelsinho. Ele lembrou aqui um caso do Tyler Reddick, que passou mal na NASCAR em 2024, teve uma virose numa prova, e aí no final do ano conseguiu ser campeão na temporada regular. Como que é um fim de semana quando vocês não estão bem? Tipo, como que é? Às vezes tem que lidar com um treino, não tá muito bem. Como que é? Depende muito do final de semana. A minha sorte é que esse final de semana tava muito frio lá. Então você sente um pouco menos assim, né? Quando tá aquele calorzão e tudo que realmente exige muito do corpo, aí é fogo. Mas, então, acordei no sábado, mal, não dormi a noite inteira. Basicamente fiquei sentado no vaso. Um sábado de rei. E fui pra pista grog, fui direto pro ambulatório e me deram uma injeção de B12. Vocês já tomaram injeção de B12? Nossa, isso é terrível. Eu nunca tinha tomado. Isso é terrível. Meu Deus. Eu acompanhei minha esposa tomando outro dia, nossa, ela desmaiando ali na... Como dois esse negócio. Eu tava passando mal, depois eu achei que ia desmaiar de dor, assim. É isso mesmo. Eu tô sentindo até agora, eu tô sentindo eu acredito. Eu acredito. Eu nunca tinha tomado. Não, é ruim. Não, ruim. e eu não tinha visto a seringa, né? Então Não, o cara falou. Então, exatamente. Eu não tinha visto a seringa. Aí, o chefe de equipe tava lá, não, sim, a mulher tava falando pra se virar, beleza, eu deitei, aí puxou minha calça. Aí eu só vi ele falando, caralho. Aí eu falei, o que foi? Não, nada não. Aí eu senti a picadinha. A picadinha, beleza, isso é normal. Eu falei, tá de boa. Aí começou, e eu tinha corrido, na sexta-feira eu corri na pista. Eu tava alguns dias sem correr, sei lá, umas 2 semanas sem correr. E aí eu falei, aí começou a doer, eu falei, nossa, será que pegou no nervo? O nervo tá ainda... Pode ser. Tá meio que eu não estiquei ontem direito, idade tá chegando e tal. Será que tá pegando no nervo? Aí, nossa, tá começando a doer ele. Não, peraí que ainda falta muito. Eu falei, tá de sacanagem comigo, ainda tá me zoando, porque sei lá. Aí ele, eu falei, nossa, mas cara, foi no lugar certo? Porque tá doendo muito. Ele, não, peraí que ainda falta metade. Eu falei, e ele rindo. Eu falei, pô, esse cara tá zoando. Eu queria olhar pra trás alguma coisa. Não olha não. Que porra tá acontecendo aqui? O que? E essa porra doendo, eu começando a agarrar a cadeira assim. Caralho, bicho, tá doendo, bicho, tá pegando no nervo. Não tá no lugar certo esse negócio. Aí não, tá acabando. Eu falei, como tá acabando, bicho? Como é que não acabou? 30 segundos não acabou essa injeção. Aí, cara, quando parou, eu tava respirando assim, e um rindo, o outro, sei lá o que. Eu falei, não, eles estão de sacanagem. O que aconteceu aqui agora? Relaxa, mulher... vai piorar. Aí a mulher levantou minha calça, aí eu sentei, eu tava assim, eu não sabia se tava com pressão baixa, aí o pessoal começou a me segurar porque ia desmaiar, assim. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? O que foi isso? Ele, não, você nunca tomou injeção de B12? Eu falei, o que é isso, injeção de B12? Eu não sei o que é. Ah, não. Aí, enfim, passou uns 3 minutos, eu tava meio zonzo, assim. Aí a mulher... e era literalmente 15 minutos antes do warm-up. Tá. Aí o chefe, não, eu tenho que ir, faltam 15 minutos. Eu falei, 15 minutos? Aí eu levantei, já fiquei meio tonto, assim, a mulher me segurou. Eu falei, não, mas eu tenho que ir. Não, calma. Eu falei, não. Eu respirei.
com aquela dor assim, falei, não, mas eu tenho que ir, deixa eu ir. Aí eu segurei no meu chefe de equipe, falei, vamos lá, isso aqui lá, fui andando. Aí, bom, com adrenalina e tudo, você vai e anda, tava frio, beleza, um enjoo, essas coisas. Passou, tomei um Gatorade e tal. Um Jungle, Gatorade não, tomei um Jungle. E aí, beleza. Aí, quando eu voltei do treino, a minha esposa, a Pet, ela tinha ficado no hotel. Aí o cara falou, ele tomou uma injeção de B12. Ela, nossa, doeu? Eu falei, óbvio, doeu, mas... Ela, nossa, B12 é a injeção que mais dói. Eu falei, juro, se tivesse me dito isso antes da injeção, acho que eu não teria tomado. Você teria passado sem tomar injeção. Não teria tomado. Ele teria melhorado na hora. Então, zerou. Ou foi o segredo, olha, fica a dica pra próxima prova do Velopark, né? Aí, ó, o pessoal o chefe de equipe aí já, ó, a B12. Bom, e foi isso. Mas aí eu fui melhorando durante o dia, eu fui bebendo, fui deitando enquanto dava, eu ia no motorhome, tinha uma, sei lá, quando a gente tinha um intervalo de 1 hora, eu ia lá deitar, dava uma dormida. Mas é isso, tô sem ir no banheiro desde então, né? Tá. Perdi 4 quilos, tô recuperando ainda o peso que eu perdi. Mas deu certo no final. Você já teve alguma aventura dessas? Foi o melhor momento do pit stop de todos esses. Quando eu quebrei a perna, voltei a guiar. É uma situação desconfortável, que tecnicamente eu ainda estava de perna quebrada, só que tinha uma haste com 4 parafusos segurando ela no lugar. E daí mete a Advil para dentro para você fazer alguma coisa para você não sentir a hora que você está guiando, porque senão é impossível você guiar. Mas mesmo voltando a uma situação mais simples, por exemplo, quando você está com febre, resfriado, é impressionante que você está com o nariz congestionado, daí você senta no carro, 2, 3 minutos antes, você já está dentro do carro, de capacete, a hora que vai abrir o treino, parece que passa tudo por causa da adrenalina. E isso daí não aconteceu uma vez comigo, aconteceu várias vezes. E daí você tá andando, é óbvio que você se sente mais cansado, um pouco indisposto, mas a vida que segue, você tem que fazer o teu trabalho. A hora que termina o treino, você desce do carro, deu 3 minutos, nossa, nariz entupido, ou senão começa a escorrer. Por quê? Porque é tudo de cabeça, é o nível de concentração que você tá. É isso, grandes histórias aqui desse momento Pit Stop de hoje. Lembrando, tá precisando de peça pro seu carro? Conte com a rede Pit Stop e todas as comunidades. Você pode pedir a sua peça no WhatsApp, no site ou em alguma das 2.200 lojas espalhadas por todo o Brasil. Peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta depois desse nosso momento Pit Stop, o Nelsinho foi tomar a segunda dose de B12. Não, o Nelsinho tinha viagem que ele precisava fazer. Nossos horários essa semana aqui ficaram bem agitados. Não, foi a segunda dose, do outro lado. Do outro lado, ele vai tomar agora. Mas fica a dica, Christian, porque você vê, ó, ele conseguiu, ó, pole e 2 pódios. Não é uma boa, você como chefe de equipe, acho que é uma estratégia que deu certo. Então se final de semana passado foi de um lado, sábado que vem a gente vai dar do outro lado. Vocês podiam chegar com, fazer até para redes sociais lá, tipo a B12 pra ele. Mas é isso, turma, a gente segue no Pelas Pizzas e aliás, quero saber aqui, claro, o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Tô com fome, por isso que eu falei Pelas Pizzas aqui. Pelas pistas do canal aqui, o pessoal tá dando risada lá atrás das câmeras. Tô com fome aqui, ainda nem... Nossa, esse horário aqui ainda nem comi nada. Mas a gente segue aqui acompanhando, então like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com toda a nossa galera aqui, os fãs da velocidade. Pessoal que foi no evento na Samp Sky na semana passada, coloquem ali também, se vocês foram, se vocês gostaram. Vi que muita gente comentou. Pô, Christian, o que me chamou atenção daquele evento, só pra gente seguir aqui mais um pouco, pô, quantidade de gente que veio de outros... Assim, não veio de São Paulo. Pô, veio gente de Goiânia, Florianópolis, Rio de Janeiro... Pelo menos os que falaram interior de São Paulo, Ourinhos, Sorocaba, Atibaia, e acho que outros que eu esqueci. Da Argentina? É mesmo? É mesmo? Da Argentina eu não sabia. Da Argentina eu não sabia. Eu até, no final de semana... De semana não, na semana passada, durante o programa, eu ia até perguntar pra alguém, só que daí eu fiquei meio com medo. Eu falei, não, provavelmente não veio ninguém do estrangeiro, né? Eu também pensava, eu pensei que o mais longe será a Goiânia. Isso. E assim, deve ter vindo gente de outro lugar que acabou não comentando, eu vim de lugar tal. Pode ser que
Se você veio de outra localidade, coloca aqui nos comentários, por favor. Então, a boa notícia para vocês é que a gente fez o programa, pelo menos na nossa opinião, foi um sucesso. Eu achei muito legal. Foi Muita muito gente, legal. lotado. A gente já está pensando muito, tá? Como que a gente pode tornar esse programa, que já foi um sucesso, num programa melhor para o próximo programa, para a gente poder interagir muito mais com vocês que foram prestigiar a gente no Sampa Sky. Então, ó, muito obrigado. E a gente pensou em umas outras coisas ali, já tô falando com a Cal ali, vai ser legal também o que a gente tá pensando. Cris, Fórmula Indy, temos uma notícia nova na Fórmula Indy. Alex Palou não ganhou. Não ganhou, não foi por culpa dele, né? O Lucas deu uma ajudada ali, mas... Porém, eu devo admitir que eu acho que esse final de semana ele não ia ganhar mesmo. Ele ia ser um mísero 4º lugar, talvez, na prova. Talvez um pódiozinho no final da corrida, a hora que o Power começou a cair para trás. Sim, e aí brigando com o Herta, isso, Ferrucci, daí brigando com o Herta. Ali. Sei lá, de repente ele fosse entrar lá na briga de novo. O Herta desceu do carro, tava contente. Mas ele tava contente assim, tipo... meio... mas eu achei que ele ia estar mais frustrado. Mas fala o que você ia falar. Eu não achei ele frustrado, eu achei ele, tipo... Sabe, um alívio meio tenso, tipo de pressão? Isso. Desculpa, de repente fui eu que me expressei errado. Eu achei que ele estava contente, porém contente pelo aliviado e não contente. Nossa, eu terminei em terceiro. Às vezes você termina em terceiro, você fica contente. Sim, o Ferrucci chegou em segundo ou então, pulando? Ou sei lá, de repente você largou em 8º, o carro estava difícil de guiar o final de semana inteiro, você conseguiu terminar no pódio, ótimo resultado. Você sai do carro contente, às vezes até mais contente do que o cara que ganhou a corrida. E eu tive essa impressão do Herta. Eu achei que ele estava contente, mas eu vou com você, Thiago. Eu acho que ele estava aquele contente, aliviado pelo começo de temporada que ele teve, que ninguém nunca imaginava, eu também não. E volta em linha com aqueles altos e baixos lá do Colton Herta. E será que vale a pena pagar toda aquela quantidade de dinheiro? Com todo respeito, é um talento, mas até agora só é um talento. Só é um talento. É uma eterna promessa. Exatamente. E ele não tá há 2 anos na Índia, 3 anos. Ele já tá o quê? Há 7, 8 anos na Índia. Sim, claramente ele fez provas, ele fez atuações fora do comum, aquela de Indy, você lembra, né, do que 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, aquela salvada que ele deu na Índia, até hoje comentam sobre ela, mas chega uma hora que você precisa chutar e marcar o gol, né, não adianta só ficar no meio de campo, passando a bola, driblando, dando chapéu, meia-lua, isso, aquilo, você tem que fazer acontecer. Fiquei espantado com os seus conhecimentos sobre lance de futebol agora, que eu fiquei... Que outro dia, a gente lembra, uma vez a gente fez um episódio, lá no começo ainda, que vocês falaram que o Brasil ganhou a Copa em ano que não tinha nem Copa do Mundo, essas coisas aqui, fiquei surpreso com os seus conhecimentos sobre o esporte de bola. Kirkwood marcou o gol, venceu ali a prova, e o Kirkwood é um cara que anda muito bem em circuito de rua, hein? E como marcou o gol? A asa dianteira dele caindo, né? Bem mas observado. Não caindo ao mesmo tempo. É óbvio que num circuito de rua você vai perder muito menos performance você andando quase daquele jeito do que num circuito permanente, onde a maioria das curvas são de média para alta velocidade. Então, esse foi um dos motivos que ele conseguiu se sustentar na frente, porque, por exemplo, se fosse, sei lá, Watkins Glen, Elkhart Lake, Watkins Glen, eles nem correm mais hoje em dia, mas vamos usar o Watkins Glen como um parâmetro. Como parâmetro, porque tá cheio de curva rápida e eu acho que não tem nenhuma curva lenta, é tudo curva de média e alta velocidade. Lá, claramente, ele não ia ter conseguido sustentar a primeira colocação dele. Fora isso, falar o quê? Guiou muito bem. Lamentou a pole que ele tinha para fazer e não fez. Ele tinha o carro para fazer, acabou não fazendo. Ele claramente foi o piloto mais rápido do final de semana. É o único piloto que ganhou 2 provas em cima do Palou nessa temporada. E
por causa daquilo que aconteceu com o Palou, se colocou de novo na disputa do título. Sim, o Palou tem uma margem muito grande, está numa zona de conforto ótima ainda, mas pior seria se o Palou tivesse vencido de novo e o Kirkwood não tivesse marcado, ou sei lá, tivesse terminado em 10º, por exemplo, que foi justamente a situação ao contrário. Então, o Kirkwood se colocou na briga do título de novo e ajudado pelo fato que o Palou não terminou a prova. O Palou foi o 25º colocado na prova, ele é o líder com 311 pontos, o Pato é o vice-líder com 221, o Kirkwood 209, o que derrubou muito o Kirkwood foram resultados bem ruins. Por exemplo, Indianápolis, ele foi o penúltimo colocado de Indianápolis nas 500 milhas. O Kirkwood, depois da desclassificação dele. Lundgaard, da McLaren, é o 5º. E o Power, da Penske, que chegou no final da prova na 4ª colocação. Ele é o 5º do campeonato. Segundo lugar da prova foi o Santino Ferrucci. Melhor resultado dele na Indy, melhor resultado dele em mistos, mas também na categoria. Acho que o melhor resultado da Foyt em não sei quanto tempo, né? Desde o pódio dele, ano passado, que ele foi terceiro. Não, que ele foi terceiro, mas não, melhor... foi terceiro em Indianápolis, acho que faz tempo que então, ele não mas o melhor resultado um bom tempo já. Da Foyt. Um bom tempo. Foi terceiro 2 anos atrás, o Ferrucci, na Indy 500. Que eu ia comentar algum outro assunto, não sei o que, da Indy. Próxima prova, oval à noite, Gateway, 15 de junho, 9 horas da noite. New Garden. Mesmo sem chefe de equipe, mesmo sem nada. Você não precisa ir muito longe, né? A hora que estava chegando perto do momento de atacar Indianápolis, ele tinha largado em último, estava em quinto, sexto, né? Então, estava ali. Não estava fácil de ultrapassar, mas ele fez a lição de casa dele. Se colocou numa posição onde ele podia claramente brigar pela vitória. Então, eu não vou mudar minha opinião. Do mesmo jeito que eu acho que o Max hoje em dia é o melhor piloto da atualidade da Fórmula 1, o New Garden é o melhor piloto da Indy nos ovais hoje em dia. Tá aí. Então, Indy, dia 15, 9 horas da noite, dá pra ver a Fórmula 1 tranquilo à tarde, que é o Grande Prêmio do Canadá. Fórmula 1 Indy à noite pra você nos canais ESPN e no Disney+. Agora... Boa, agora eu gosto disso. Vai. Não é nenhuma azedada, mas conversei com o Felipe. Nasser. Isso, um pouquinho lá, eu falei, e aí, com essa situação lá do Cindric saindo, tudo, porque o Cindric claramente era um grande apoiador do Felipe. Ele falou, de maneira alguma piorou a minha situação, mas agora vai tudo levar um pouco mais de tempo para ser resolvido, e de repente nessa questão de levar um pouco mais de tempo para ser resolvido, isso pode jogar contra o Felipe. Sim. Se tivesse tudo redondo, tudo bonitinho, ou seja, imagina, as Penskes não foram desclassificadas, terminaram bem lá em Indy, normal, uma vida normal, de repente até não ganhando a prova, mas terminando em segundo, quarto e sexto, por aí, Cindric continuando, indo lá para Detroit, tudo, eu acho que seria um pouco mais vantajoso para o Felipe. Nessa situação que a equipe se encontra, com certeza não joga tanto a favor dele. Tendo dito isso, eu ainda tenho grandes esperanças que ele pode estar acelerando um Indy no ano que vem. Tá aí, eu tô só procurando aqui para pegar a pontuação cravada do nosso bolão. Tá aqui. Tivemos nosso bolão. Fizemos muitos pontos essa semana. Acho que foi uma das semanas que a gente mais fez pontos no nosso bolão. O Nelsinho fez 11 pontos no bolão. Ele cravou a pole e 2 pódios cravados. Ele colocou Piastri e Norris na sequência. Você acertou a pole, um pódio e um pódio em posição invertida. Nossa, quanta coisa que eu acertei. Você fez, esse foi o que menos fez ponto. Eu acertei muito. Você fez 8. Olha, mas não paro de acertar. O que é? Vai. Eu acertei a pole, e que mais que eu acertei? Um pódio. Um pódio. E um pódio invertido. Olha, pessoal, quanta coisa. Vai. Eu sou muito bom, fala a verdade, acertei tanto. Mas não foi o que mais acertou, que fui eu aqui, na verdade. Apesar de ter feito menos pontos, quem mais acertou coisas fui eu. Porque eu acertei um pódio e 2 com posição invertida. A turma acertou 3 coisas aqui.
Eu li errado aqui. Todo mundo acertou 3 coisas. Ó, pessoal, Mas eu fiz 9 pontos. Não, peraí. E agora eu tô num ótimo segundo lugar, um fantástico segundo lugar. mesmo. Só 3 pontos. Não, 3 pontos. 3 pontos atrás. Imagina, 3 pontos não é nada. Eu consigo tirar isso na próxima corrida, se eu quiser. Um ótimo terceiro lugar. Eu tô conservando equipamento. Não, segundo lugar eu tô. Eu gosto de espíritos derrotados. Eu quero isso no bolão aqui a partir de agora. Você tá num mísero terceiro lugar. Eu tô garantindo meu lugar no pódio. Estou indo na festa de fim de ano, no banquete ali, para receber meu troféu de terceiro colocado. Por enquanto, porque já estamos ali já com atualizações. As novas asas flexíveis farão resultado no Canadá. Eu tenho 58 pontos. O Cris 69 e o Nelsinho 72. Antes da gente Vamos ir embora... fazer os palpites hoje, então, já? Só para os presentes? Não pode? Não deixaram. Vai, pessoal, antes da gente ir embora, conta um pouco do Rafa Câmara. Rafa Câmara, outro fim de semana espetacular na Fórmula 3. Outra pole position, outra vitória na prova principal. Desempenho magistral. A gente tinha comentado alguns programas atrás. Ele tá começando a querer entrar na classe ET, você não acha? Não, é um desempenho que, assim... Então. Claro que ainda falta, por exemplo... Aí a gente tem que sempre pensar no mais. Falta, tipo, um pouquinho, sabe, de pontinho ali. Uns 2 pontinhos numa prova sprint pra conseguir. Mas na prova que vale. Primeira classificação, que é dificílima. São 30 carros, aquela pista bagunçada, tudo. Pô, poles consecutivas. Vitórias consecutivas na... São 4 poles e 3 vitórias na corrida sprint. Pô, é um resultado de chamar atenção e diria pra você, já tá certo pra Fórmula 2 pro ano que vem. Só falta escolher a equipe ainda. Você acha? Eu acho. É? Não, que bom. E pode fazer um caminho parecido com o do Gabriel. Até a mesma equipe. Ah, tá. A Virtuose. Tá, então fazer tudo igualzinho. Então. Se ele faturar na Fórmula 3, se ele faturar na Fórmula 2, daí de repente, se for isso que você acabou de comentar, ele vai estar com as portas abertas para a Fórmula 1. Tomara. Legal. E daí no outro lado do mundo, lá em Detroit, Collet? Collet foi segundo lugar na Indy Next, largou em quarto, chegou em segundo, aproveitou que teve um erro ali do segundo colocado, estava em terceiro. Collet que, olha, deve em breve vir aqui, viu? Ah, é? É. Não, que legal. Eu dei um oi pra ele antes da largada. Não, foi antes da largada. Foi antes do treino. Foi antes do treino, foi antes da classificação. Isso. Isso como é que você sabe? Porque a corrida foi no domingo, a hora que você já estava no Brasil. Exatamente. E o quali, inclusive, atrapalhou a minha transmissão, que a gente teve que esperar um pouquinho, porque atrasou tudo lá, começou o quali depois. Eu tinha dado um oi pra ele lá no grid, antes da classificação, porque os carros alinharam lá no box, voltando aquilo que eu já tinha comentado várias vezes pra você, o box largo, bem legal, todo mundo parado lá, então acaba sendo ótimo pra quem tá assistindo. E tá lá, marcando seus pontinhos, aprendendo, mas ele tem que dar aquela emplacada para poder impressionar um pouco mais. O Hauger ganhando tudo. Exatamente. Ele mesmo tinha comentado comigo. Ele falou: o difícil é que tem o outro concorrente que tá ganhando tudo agora. O Palou da Next. Isso, o Palou da Next. Justamente para poder impressionar um Ganassi da vida, enfim. Qualquer. A Penske, acho que na história, raramente eles pegam alguém com pouca experiência. Eu lembro do Tracy, mas o que ele fez com o Tracy? Quando o Tracy assinou com o Roger, ele estava de Indy Light, daí ele fazia algumas corridas, ele não fazia o campeonato inteiro no começo, então era só algumas provas pontuais que a Penske operava com o terceiro carro. Daí depois que ele aprendeu um pouco a brincadeira de como era, daí óbvio que o Roger ofereceu um full-time ride para ele. Fora isso, eu acho que todas as outras, se você vai bem, se você entra na categoria ET, eu acho que estariam abertas a, vem guiar para mim. É isso, torcer realmente pro Caio Collet conseguir também chegar na Indy. Vamos trazer o Caio aqui, a gente bate um papo com ele, ele atualiza a gente. Explica tudo certinho. Beleza. Tá bom? Tranquilo? Opa. Tá certo? Opa. Então, Velopark esse fim de semana. Velopark esse final de semana.
Vamos tentar capitalizar em cima daquilo que a gente fez em Cascavel. São Paulo foi aqui, Cascavel já foi bem melhor, agora estamos indo lá para o Velopark. Fica a dica B12 em todo mundo ali, nos 4 pilotos, até para você acho que deveria também tomar uma já para dar para todo mundo chegar na mesma vibração. E semana que vem a gente volta. Opa, até Valeu, mais, pessoal. Turma, até a próxima!